Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 8 horas da noite, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos para Pernambuco, o Vasco vai até Recife enfrentar o Sport, fechando a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que vai servir para a gente ver melhor quais são as ambições táticas do novo técnico do Vasco, Zé Ricardo. Nos primeiros 2 jogos dele como técnico do Vasco, a gente viu uma equipe muito bem postada defensivamente, né? Bem armadinha ali, sem deixar espaço para o adversário, marcando avançado na saída de bola, funcionando muito bem na marcação, principalmente no primeiro tempo, né? Antes dos jogadores cansarem. Então, nada a reclamar nesse quesito aí defensivo. Por outro lado, na parte ofensiva, o time do Vasco, na minha opinião, deixou um pouco a desejar sim, sabe? Avançava com muito pouca gente pro ataque, criou poucas chances de gol lá na frente, e isso acendeu ali o alarmezinho na minha cabeça. Nessa mudança aí, nesse novo time do Vasco, do Zé Ricardo, a parte que mais me incomoda. E aí, alguns de vocês vão argumentar, e com razão, que essa defesa excessiva do Vasco, esse time mais recuado do Vasco, se deve ao fato de que a gente enfrentou nada mais do que o Grêmio, segundo colocado então do campeonato, né? Melhor time brasileiro na atualidade, dá pra dizer, é o único brasileiro na Libertadores ainda, e o Corinthians, né? Na casa do adversário, o líder do campeonato aí, com uma grande distância para o segundo. Então você tem pela frente aí 2 dos melhores times do campeonato. O que você faz? Você sendo um técnico que acabou de cair num time que está desequilibrado, que está vindo mal na tabela. É se fechar lá atrás mesmo, arrumar a cozinha, tranca o ferrolho e lá na frente ver o que arruma, né? É deixar para a sorte e para a competência dos atacantes aí resolverem mesmo. Deu bem certo contra o Grêmio, não deu tão certo contra o Corinthians, mas a tática é essa mesmo aí. Não estou questionando isso. Um bom time começa por uma boa defesa, então eu acho que o Zé Ricardo fez bem de começar arrumando esse setor sim. Não estou criticando aqui o Zé Ricardo. A minha dúvida é justamente essa. Agora, passado aí já um mês de Zé Ricardo no Vasco, já enfrentou essas 2 pedradas aí pela frente logo na estreia e no segundo jogo. Beleza, passou. E agora? Qual vai ser a postura dele agora? A gente vai jogar fora de casa novamente, mas vai jogar contra um time que está ali caindo pelas tabelas, que não está numa boa fase. Pode ser oportunidade de conseguir voltar a beliscar um pontinho, quem sabe uma vitória jogando fora de casa. Será que a postura do time para o jogo de hoje então vai ser essa? Para mim, isso é mais importante até do que o resultado. Lógico que vai ser bom se a gente voltar com o empate do Recife, vai conseguir a meta que eu fiz lá no começo das 5 rodadas, lembra? Quando ainda era até o Milton Mendes, o técnico, eu falei, 7 pontos é uma boa média para esses próximos 5 jogos aí. Pois é, se a gente empata hoje, a gente consegue chegar nesses 7 pontos de aproveitamento, é um bom resultado. Se a gente consegue vencer hoje, então, melhor ainda. Se a gente consegue perder, vai ser um pouco ruim, mas nada desesperador também. Então, claro que o resultado sempre é importante e a gente sempre vai torcer por ele, mas o que eu estou mais curioso aqui hoje é de ver qual vai ser a postura do time jogando. Como é que ele vai se portar em campo? Vai jogar aquele nos últimos jogos? Todo fechadinho lá atrás, marcando a saída do adversário, tentando anular completamente as jogadas ofensivas do adversário, mas quando tiver com a bola, deixar entregue aí na mão de 1 ou 2 jogadores que vão subir com ela, tentar achar o gol ali numa jogada individual de um ou outro jogador, ou então no vacilo adversário, na sorte, né? Vai deixar a cargo disso? Ou não? Vai ter uma postura mais ofensiva com a bola no jogo, de subir com mais jogadores, de ter alguma jogada mesmo que possa dar em gol. Não estou nem falando que tem que ser um time necessariamente mais ofensivo. Pode continuar com a postura mais defensiva, de chamar o adversário para seu campo, mas nesse caso, queria ver uma jogadinha de contra-ataque mais ensaiada, jogadores mais próprios para isso, ao contrário do que a gente viu aí nesses últimos 2 jogos. Isso, para mim, é mais importante para definir aí o futuro do Vasco na competição. Eu acho que com a defesa arrumadinha ali, com jogadores que vieram, Ramon, Anderson Martins, eles deram uma acertada ali na defesa. O Zé Ricardo também tem seus méritos ali da formação tática, o time está bem postado lá atrás. Isso é suficiente para a gente ter a tranquilidade aí de que não vai ser rebaixado. Faltam 14 rodadas para a gente conseguir 14 pontos, quer dizer, uma média de 1 ponto por partida. É o que um time mais retranqueiro, com a defesa sólida,
tende a garantir. 1 ponto por rodada não é algo assim muito complicado de se conseguir. Agora, se o objetivo do Vasco ainda for tentar beliscar ali uma vaguinha na Libertadores, né, um algo a mais aí que possa vir a coroar essa campanha até agora tão medíocre do Vasco aí na temporada, se o objetivo do Vasco for esse, se o Vasco quiser aspirar isso, pelo menos, a gente vai precisar ver uma postura um pouco mais ousada do time, né? Vai ter que tentar buscar vitórias fora de casa contra times que não estão tão bem na tabela, que nem é o caso do Sport hoje. Em casa também, a gente vai ter que ver um time mais agressivo, a gente vai descobrir na próxima rodada aí contra a Chapecoense se vai ser o caso. Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem aí pro resto da temporada dentro das 4 linhas e que vai começar a ser respondida hoje. O Vasco já vai ter uma mudança hoje aí, mas que vai se dar por caráter mais físico do que tático, a ausência do Wagner. Se o Wagner tivesse sido barrado, já a gente poderia tentar interpretar aqui o que o Zé Ricardo estava pensando com isso. Mas ele está saindo do time por questões físicas, sentiu a coxa, então a mudança do time sinaliza muito mais uma adaptação do Zé Ricardo do que uma mudança mesmo consciente, né? Mas ainda assim, se funcionar bem hoje, pode voltar a ser adotado daqui para frente. Vamos ver a escalação do Vasco aí para hoje, então, para poder comentar em cima. Na defesa, a gente já está se acostumando com essa escalação, né? Martin Silva no gol, Matheus na lateral direita, Breno e Anderson Martins formando ali a dupla de zaga e na lateral esquerda o Ramon. No meio campo, aí vem sim as grandes mudanças. Jean e o Wellington formam a dupla de volantes e na frente ali o Pikachu assume o lugar do Wagner e forma a trinca ofensiva do Vasco com Matheus Vital e Nenê. No ataque, enquanto seu fabuloso não vem, a gente continua com Andrés Rios com a camisa 9. Como eu interpreto aí essa escalação do Zé Ricardo para hoje? Com a saída do Wagner aí por contusão, ele acabou optando por um jogador mais veloz, né? Falou-se em Guilherme, falou-se em Evander, mas no final parece que vai ser o Pikachu que vai pegar essa vaga. Acho bom, acho interessante ter esse jogador mais de velocidade aí, para chegar com mais rapidez ao ataque. A minha preferência seria pelo Guilherme, mas vamos ver o que o Pikachu pode apresentar aí hoje. Por outro lado, no entendimento do Zé Ricardo, eu acho que ele pensa que com a entrada do Pikachu, do Guilherme ou do Evander, o time perde em marcação em relação ao Wagner, né? Que é um jogador que faz mais ali a dupla função de armar e marcar com mais propriedade. Então, para compensar esse enfraquecimento defensivo, ele vai com uma dupla de volantes aí mais tradicional, com 2 jogadores aí que se destacam mais pela destruição do que pela criação, que são o Jean e o Wellington. Pode funcionar, vamos ver como é que vai ser, né? Se o time consegue manter aquela pegada ali no meio campo, na defesa, para não dar nem chance do Sport criar alguma coisa. E com o Pikachu do lado do Matheus na frente, talvez ganhe mais uma saída de velocidade para, num contra-ataque, quem sabe, chegar ao gol. A dupla de volantes ali no meio, né, com Wellington e Jean, pode ser desmontada ao longo da partida, se as condições do jogo permitirem isso, se o Vasco sair atrás no placar, ou se ele perceber que o Vasco pode conseguir um gol dando mais criatividade para o meio campo, pode tirar ali o Wellington ou o Jean, dependendo de quem tiver pior na partida, ou se alguém tiver cartão amarelo, e aí pode botar o Escudeiro ou um outro jogador ali de meio campo para poder soltar um pouco mais o time e dar um pouco mais de poder ofensivo para o Vasco hoje, né? Vamos ver, vamos torcer para funcionar, que nem eu já falei nas últimas pré-eleições aí, o Zé Ricardo está em período de teste ainda, né? Então a gente aqui está muito mais tentando entender qual é o pensamento dele do que necessariamente ficar criticando. Vamos ver como é que o Vasco se porta hoje. A expectativa, como sempre, é alta aqui. Eu acho que o Vasco consegue vencer sim. E aí, se vence hoje, já dá um passo muito importante para se afastar em definitivo da zona de rebaixamento e começar a se preocupar mais com a parte de cima da tabela, com quem sabe uma vaguinha na Libertadores aí seria excelente para esse ano. Beleza, galera? Então digam aí nos comentários qual a expectativa de vocês para o jogo de hoje, quanto que vocês acham que vai ser o jogo. Se vocês não assistiram, essa semana eu postei aí nos últimos dias uma série muito legal que eu fiz em parceria com o Vascaíno Sincero, comentando sobre as eleições do clube. Então, se você não viu, tá vindo pro canal hoje, porque sabe que é dia de jogo de Vasco, e dia de jogo do Vasco tem pré-eleição, eu aconselho que você procure aí no nosso canal esses vídeos, ficou muito bacana, quem assistiu elogiou bastante. Fica a dica aí. E aí também já aproveito para dar a dica
de ligar a notificação ali para ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui, porque não é só em dia de jogo que a gente posta vídeo não, beleza? Tá combinado então? Se tudo der certo, depois do jogo a gente volta para comentar o resultado, conto com vocês aqui e a gente vai se falando.